Alô, alô. Opa. Bom dia, Rogério. Bom dia, professor. Tudo certo? É, mais ou menos. Tá tranquilo, tá tudo certo. Isso aí. Mais um dia. Mais um dia de tecnologia, né, rapaz? Esse negócio é o seguinte. Mas tá legal já tá tudo já nos conforme. Conseguindo dominar. Dominar já é querer muito, né? Mas já tá saindo, já tá saindo. Tem um checklist aqui que meu filho fez, cara, de procedimento, são 2 páginas, cara. Dependendo do Caramba. que você vai fazer upload e tal, e eu tô revisando. Dá preguiça de fazer o upload das gravações no YouTube. Porque quando eu Sim. vou olhar, rapaz, é muito ruim, cara. A gente pensa que é fácil, mas quando a gente vai se ouvir, nossa senhora, é Demora, só. né? É muito ruim. Pô, realmente eu não sou orador, cara. Aí eu fico tentando corrigir, melhorar, mas mó, mó dúvida mesmo. Aí eu fico na dúvida mesmo. Eu gostaria mesmo era de passar a aula, depois todo Uhum. mundo esquece, anota só o que é importante e esquece o resto. Porque deixar gravado, cara, fora erro de português, fora. Nossa, cara, ficar gaguejando e não falar. Nossa, é muito É. ruim de ouvir. Deve ser barra pesada. Eu acho, inclusive, que por causa disso, esse negócio de que eu tava pensando, que eu tava até conversando ontem, mas vamos ver semana que vem. Porque eu nem fiz o. Justamente por causa disso, que eu fiquei olhando é, é, Uhum. e aí eu fiquei com preguiça de fazer upload. Falei, cara, isso tá muito ruim. Tá muito ruim. E eu acho que simplesmente as pessoas não vão ter paciência de ouvir. Ah, de repente, professor, assim, se o senhor for trabalhando por tópicos e se limitar um certo tempo para falar sobre aquele tópico, talvez desenvolva bem, porque vai É, sair uma coisa mais objetiva, entende? é, Não sei, mas uma é. sugestão assim que a sua mente. Não, essa é uma crítica comum, assim, mas quando eu tô falando, porque quando eu tô falando eu vou lembrando das coisas e aí vou tentando situar, que uma coisa é eu ficar falando a teoria, outra coisa é eu situar a importância daquilo em alguma coisa da realidade. Aí sai sem querer. Claro. Aí uma coisa lembra a outra, às vezes você pergunta uma coisa, aí eu pô, lembro de outra coisa, aí eu. Barra pesada mesmo. Esse negócio de dar aula não é para qualquer um, realmente. Não, na aula assim ao vivo eu acho importante o senhor trazer essa vivência, porque eu acho que isso aí contribui muito. Então, mas depois na hora que você gravou para botar em cima, É, a gravação é que às vezes, né? é, só se eu fizesse uma outra gravação. Ia dar Ah, mais é. trabalho, mas de repente ia ficar melhor. Bom, de qualquer jeito, enquanto a gente não mudar a estratégia, e também eu estou pensando assim, ó, quando eu chegar no final do semestre, eu vou estar dominando tudo. Só que eu vou É, estar isso é aposentado. verdade. Sabe quem Eu vou estar faz aposentado. cursos EAD?
É o Renato Robert. Sei, sei, sei. Então, ele faz cursos EAD. Pode ser que ele tenha alguma sugestão ou alguns macetes que ele É, possa estar compartilhando também. olha só. Bom dia, É, pessoal. Bom opa, dia, bom dia. professor. Bom dia. Essa é uma alternativa. A outra seria aí, Manuel, beleza? E a outra, eu não sei, cara, mas eu sei assim também. Eu aposto que no final do semestre eu vou estar melhor do que eu estou agora. Eu É, espero, eu espero, eu espero. Mas também não vai adiantar mais nada, porque é o último semestre. Então eu também fico com um pouco de preguiça. Pra que eu vou mexer nisso? Acaba de tocar isso do jeito que tá, faz o upload. Porque se a gente está numa reunião aqui síncrona, não tem outro jeito. A pessoa tem que estar escutando e já que está escutando, está questionando. E aí melhora. Sempre que tem questionamento, melhora. sim. Se eu simplesmente gravar, primeiro que eu falando sozinho é uma sensação muito esquisita. Não, falar sem ver ninguém, só vendo fotozinha, como eu estou fazendo agora. Tipo, É. ontem, por exemplo, você fez a pergunta. Se você não tivesse feito aquela pergunta, eu não ia saber se está todo mundo ali ou não está, né? Aham. Aí daí ainda é uma sensação melhor do que a sensação de você gravar sabendo que está desligado, que não está falando, ninguém está te ouvindo naquele momento. Então você está É. falando realmente sozinho, você está doido. Você está. Isso bom, acho que deve ter gente que tem facilidade. Eu já não sou um bom orador, e aí já tem essa. De ficar falando, olhando para o monitor, olhando para a parede. Pô, isso é muito esquisito. Ontem Mas tem eu que fechei o aguentar. dia com o olho vermelho de Oi? ficar em frente à tela, Como é que é? porque ontem eu fechei o dia com o olho vermelho de tanto ficar Aí, de frente para a olha tela. só, olha só. É barra pesada. É barra pesada. Tem a chance também de ficar ouvindo, sei lá, no olhar, mas eu ainda estou muito na dúvida. Eu ainda estou pensando. Ô Estela, eu ainda estou pensando em. Estou esperando só dar uns 10 minutinhos para ver se o pessoal acaba de chegar. Eu ainda estou pensando em manter a aula síncrona. Mesmo que eu grave o que eu estou falando, mas aí, pô, Uhum. já junto, já pode questionar, aí questiona, já dá uma conversa, já junto, É, e depois sobe. Aí depois sobe, mas aí ninguém precisa assistir. Eventualmente, quem faltou, quem não teve presente. sim. Aí pega para poder fazer o relatório. Eu acho que esse eu acho que é o melhor dos mundos. Quer dizer, o menos ruim, ou menos mal. Eu falo, mesmo falando, gaguejando, falo, tô vendo que tem alguém lá escutando, imagino que tem alguém lá escutando. Depois eu faço o upload daquilo do jeito que ficou. Então, Sim. aí a gente toca a parte teórica e a parte prática. Uhum. É isso. Aí Professor, não. Oi. deixa eu tirar uma dúvida quanto àquela resolução do INEA que o senhor mandou. É uma dúvida Sei. rápida. Aham. Então, é que eu dei uma olhada nela, ela parece uma diretriz para um plano de manejo, né? Com É, certeza. Ela é meio cópia da 5/2006 do IBAMA. ela não parece ter muitos complicadores. Qual seria o complicador dela A área para máxima. ser inviável, ou seja, para ninguém fazer isso? Não é ninguém fazer, ter a viabilidade muito limitada. É a área máxima. A Uhum, área máxima de manejo de 2 hectares. entendi. Com 2 hectares você não faz nada. Você tem uma ideia? Eu trabalhava com um plano de manejo, um plano de manejo. Uma vez eu estava trabalhando com uma comunidade. Sim. Eu vou questionar, vou manter essa conversa, já seria a hora de começar, mas como essa conversa tem tudo a ver com a silvicultura tropical, eu vou continuar, Tá beleza? legal. Foi quando nasceu. Antigamente só tinha a portaria 48, baseada no decreto 1282 de 84. Opa, de 94. Não, de 94. De 94. 1282 de 94. A data, mas o decreto é 1282. E é um decreto muito mal feito assim, tão caprichado e tão detalhado, que era para a Amazônia inteira. Que a portaria Uhum, 48, que regulamentou o decreto 1282, era praticamente uma cópia dele. sim. E ele foi feito baseado numa instrução normativa 080,
É de 91, ele é de 94. De 91, que na época o INPA, patrocinado pela GTZ, que era a Agência de Cooperação Técnica Alemã. Os alemães jogaram muito dinheiro na Amazônia, muito. A GTZ não, o KfW, que era o Banco Alemão, mudou de nome agora, mas a GTZ também botou, mas era a GTZ mais a Agência de Cooperação Técnica. Todas essas coisas de método ZOP, todas essas coisas que você vê na Amazônia, que o pessoal usa, é tudo alemão, tudo metodologia alemã. Eles disseminaram muito isso, porque eles aprenderam muito no pós-guerra. Eles reconstruíram o país praticamente do zero. Né? Então, como é que junta um monte de gente com cabeça diferente, com expectativa diferente, como é que faz? Eles reconstruíram e hoje estão dando ficha na Europa, no mercado, na comunidade europeia. Uhum. Bom, então, eles financiaram, porque o novo Código Florestal Brasileiro, que a 12651 revogou, o novo código, que foi um novo código feito no governo militar, em 1965 ou 66, não me lembro a data, 75 ou 66, foi novo porque o primeiro foi da época de Getúlio, na época de Getúlio, lá de 30. O segundo foi esse, novo, dito novo, que a 12651 revogou. A gente não tem, quando alguém falar assim, o novo Código Florestal, está equivocado. Nós não temos mais Código Florestal. A gente tinha um novo, e agora a gente não tem mais. A gente tem a 12651, a Lei de Proteção de Floresta Natural. Então, o Código Florestal, o novo Código Florestal Brasileiro dizia no artigo 15, no famigerado artigo 15, dizia que a exploração de florestas naturais da Amazônia só poderia se dar baseado em critério técnico-científico, deixava claro lá. Mas isso é desde a coroa já se falava das especiarias, das drogas do sertão, do quanto a Amazônia era importante, já se tinha essa preocupação. Bom, e aí no artigo 15 falava isso, e depois no parágrafo 1º, no parágrafo 1, dizia assim, o órgão licenciador tem um prazo de 1 ano, na época era o IBDF, tinha um prazo de 1 ano, acho que era o IBDF na época, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, tinha um prazo de 1 ano para definir que critério técnico-científico era esse. Isso só aconteceu 25 anos depois, em 91, financiado pela GTZ, que não é uma agência de financiamento, é uma agência de cooperação técnica, mas ela deu apoio, e capitaneado pelo Niriguchi, pelo INPA e o Niriguchi. Na época, você tem uma ideia, na época se reuniram todas as pessoas, inclusive eu estava lá, mas eu era neófito, eu estava trabalhando, eu tinha acabado de entrar no INPA, eu tinha trabalhado na iniciativa privada, mas eu tinha acabado de entrar no INPA. E estava trabalhando com manejo, mas e se reuniu todo mundo e tinham 18 pessoas na sala. Pra você ter uma ideia, tinham 18. De escola de floresta na Amazônia só tinha a FICAT, na época era FICAT, hoje é UFRA. A Faculdade de Ciências Agrárias do Pará. Tava lá o Paulo Contente, o Fernando Jardim, que não era nem. Não, o Fernando Jardim era do INPA na época, tava lá o Valdinei Queiroz. Da Embrapa tava o Natalino, o Marco Vinícius era novo igual a eu, o Gilberto, que está no Serviço Florestal Brasileiro, o Marco Vinícius está na Embrapa, o Gilberto que está hoje no Serviço Florestal Brasileiro, que éramos novos, todos nós éramos colegas de mestrado. E aí que foi a regulamentação do artigo 15. O que a gente tinha de experiência? O que a ciência tinha de experiência com terra firme? O Permínio, que inclusive participou lá daquela exploração mecanizada na terra firme, viabilidade técnico-econômica, o relatório de 1978. Era o que tinha. Tinha o Instituto Floresta Tropical Batalhando, mas a gente não tinha experiência de manejo mesmo. Tinha do Permínio, que foi emprateleirada, acabou. O IFT batendo lá, a gente não tinha experiência porque tinha uma briga danada com a rapaziada ambientalista, de discutir, a gente não sabe o suficiente para fazer manejo. Se você pegar a Instrução Normativa 080, de 91, você vai ver que só fala ali de inventário contínuo, de inventário, de exploração mesmo, não fala que é importante, não fala absolutamente nada. Então, quando a gente começou a trabalhar com manejo comunitário, a gente começou a criar do zero. Quando a gente finalmente venceu, a gente começou a criar do zero. Só que, no caso, eu estava trabalhando com o manejo, que começou lá na FUNTAC, na ITTO, ou na FUNTAC, financiado pela ITTO, o manejo que é da Floresta Estadual do Timari, que era cheio de seringueiro. Quando a gente começou a trabalhar mesmo na iniciativa privada, não era mais em órgão público, em floresta pública, como é que ia fazer? Pela portaria 48 do decreto 1282,
não tinha como mexer, porque o decreto era super cumprido, ela era praticamente uma cópia, então mexer nela não poderia, ter que mexer no decreto, e ela só previa exploração, a experiência daqueles 18 lá, exploração em terra firme, de madeira, em escala empresarial. Quando eu fui tentar protocolar um plano de manejo comunitário, não tinha, ia ter que fazer um plano de manejo para cada colocação. Aí eu fiz um questionamento para o IBAMA lá do Acre, e aí o Acre mandou chamar a gente de Brasília, para ir olhar lá. Eu falei, cara, como é que pode? Esse cara vai pagar um plano de manejo, cada um deles, 300 hectares. E aí começou, todo mundo acabaram me convidando, me chamando para ir lá, para eu expor junto ao procurador, o chefe do DRF, Departamento de Recursos Florestais na época, chamou um monte de procuradores do IBAMA, como poderia resolver aquilo legalmente. E ao final eu fiquei lá uma tarde inteira discutindo com os procuradores, e ao final eles chegaram à conclusão que não tinha brecha. Era impossível fazer um manejo comunitário. Cada seringueiro daquele, com 300 hectares de manejo total, ou seja, explorando 10 hectares por ano, 10 hectares por ano, 10 hectares, não é 2, não, 10 hectares de UPA, não é 2 hectares de manejo, é 10 hectares de UPA, 10 hectares. E cada um deles já tem que pagar um plano de manejo, um protocolo, um plano, a ART, um engenheiro florestal, imagina isso, completamente inviável. Daí, o chefe na época do DRF era o José de Arimateia Silva, que aí ele juntou um time, inclusive Carlos Ovídio, que foi secretário de Floresta, ele juntou um time lá, e aí mudou. Saiu o decreto 2788, aí o decreto 2788 revogou o decreto 1282, e o 2788, se você pegar ele é lindo, porque ele é curtíssimo. Ele é curtíssimo, ele tem 4 parágrafos, ele fala um parágrafo do manejo empresarial, fala outro parágrafo do manejo comunitário, fala outro parágrafo do manejo pequena escala, que é diferente. Tem manejo comunitário, que não é porque é comunitário que é pobre, não. Manejo comunitário em larga escala, em escala empresarial. E o manejo em pequena escala, então, para o pequeno, para o isolado, para ele poder fazer o manejo dele com 2 folhas de papel. E ainda falou do manejo da virola, falou assim da virola, por causa da várzea, e a várzea é APP. Como é que você faz manejo em APP? Tinha todo esse problema com o Serviço de Patrimônio da União, com a SPU e com o Ministério Público. Como é que vai fazer manejo de várzea? Só que a várzea era a tradição da exploração da Amazônia era a várzea. Então era um problema sério. Quem enfrentou esse problema foi o José de Arimateia, com esse decreto 2788. E aí, começo daí, saíram lá uma portaria, saíram 4 portarias, uma regulamentando cada uma dessas 4 realidades, que não era mais só uma, que era da portaria 48, eram 4 realidades: empresarial, comunitário, pequena escala e várzea, só que a gente não chamava várzea, chamava de terra baixa. E depois do 4 já saiu um outro, aí começou a sair, aí começou a ver, começou a abrir a porta, caramba, esse negócio é diverso mesmo. Aí já saiu uma que tinha 48 combinações diferentes, sabe como? De manejo, sabe como? Tinha 41, que depois, aí começou, aí mudou o governo, e quando muda o governo, cara, parece que a intenção é apagar tudo que foi feito, começar tudo de novo, para não ter rastro da gestão anterior. Tudo que tinha sido, inclusive o manejo em pequena escala, que eram duas folhas de papel, tudo isso voltou à obrigatoriedade do inventário diagnóstico, porque inclusive eu vi gente grande, gente boa, falando assim, isso aí não obrigar o inventário diagnóstico, é ir contra a profissão do engenheiro florestal, eu nunca vou aceitar isso, como se o engenheiro florestal precisasse de inventário florestal para poder ser engenheiro florestal, né? O engenheiro florestal, justamente para ser engenheiro florestal, ele tem que decidir quando é melhor ele fazer inventário por amostragem e quando não é melhor. Enquanto tiver a turma que faz inventário na Amazônia por amostragem, fazendo do jeito que faz, a minha opinião é: não faça, não compre, não gaste dinheiro com isso. Não, por quê? Por causa dos fatos. Quando a empresa vai lá e explora, por causa de acúmulo de erro não amostral, quando a empresa vai lá e explora, o volume que isso aconteceu com uma empresa grande que dimensiona, imagina a vergonha, dimensionar um parque industrial
em função do inventário por amostragem, um inventário diagnóstico, e depois a floresta não dá aquilo. Olha só que papelão, olha só que papelão. Então, é um dinheiro caro, o inventário para amostragem é caro, as áreas não são áreas pequenas, são áreas grandes, né? Não dá nem para comparar com o inventário aqui embaixo, que é o inventário mais de matriz de fragmentos. São áreas realmente grandes, então é muita gente trabalhando, muita equipe, muito equipamento, muito cozinheiro, muita coisa diferente. É muito dinheiro. Para depois não dar uma informação que em termos de benefício-custo é quase nada. Se você for fazer recorte, como pega o inventário florestal que o Serviço Florestal Brasileiro, por exemplo, distribui, aí ele tem que. Bom, é uma discussão já, porque aí tem gente que defende que tem que fazer mesmo um inventário por amostragem em floresta nacional ou estadual, em floresta pública, a ser concedida, a ser licitada. Por quê? Para que os concorrentes tenham uma base para poder dar lance, tá certo? Uhum. Mais ou menos. Aí ele pega e divide em 4 categorias de preço, em grupos, 4 categorias, que ele mesmo define quais são as espécies que não estão em cada categoria, e aí você faz um intervalo de confiança para cada um daqueles grupos. Não é um intervalo de confiança para cada espécie, é um intervalo de confiança para cada um daqueles grupos. O erro amostral vai dar para o espaço. O que você vai fazer com aquilo? Sabe como? Se você está considerando que o erro não amostral é aceitável, o que eu desconfio completamente. Eu desconfio completamente. Tá, aí, uma vez que quem vai pagar depois daquilo tudo, a empresa que ganha a concessão, que ganha a concorrência, a licitação, ela tem que pagar aquilo tudo. Todo o custo do processo, todo o custo da burocracia, dos burocratas, da festa, das reuniões, do inventário, tudo aquilo, a empresa que ganha, ela já tem que começar pagando aquilo. Então, por um lado, ela tem a vantagem de não investir dinheiro, não imobilizar capital na terra, porque a área continua sendo área pública e continua sendo pública, é só uma concessão de exploração, isso já é uma vantagem competitiva para a atividade, mas por outro lado, onera de novo. Onera, não é a mesma coisa, mas onera muito a atividade. Por uma informação que de repente você fizer uma revisão biográfica, já tem tanta gente, já tem tanto inventário, sabe como? Que é feito, tanta gente fez tanto inventário em tanto lugar, sabe como? Que você, claro que você não vai ter uma informação específica da sua área, dificilmente, né? Mas em função da quantidade, seria do engenheiro florestal decidir. O engenheiro florestal decide se ele vai fazer uma amostragem ou não, de acordo com o cliente dele, que é o empresário. É dinheiro, aquele é benefício-custo. Então ele vai dizer, não, faça ou não faça. Não pode eu estadiar, você vai ter que fazer assim, vai ter que fazer assado, vai ter que fazer... Para quê? Teoricamente, se você é um engenheiro florestal, se você se formou, você não precisa que o cara te diga o que deve fazer, o que não deve fazer. Principalmente porque as normas, aquilo que eu estava falando, que eu já falei, a não ser numa pequena janela da história da legislação que regulamenta a atividade florestal na Amazônia, né? Sempre foi, a legislação sempre foi, é só você ver, sempre foi cachorro correndo atrás do rabo. Tentar dificultar a vida de quem está fazendo errado, do esperto, do cara. E nesse esperto aí, coloca os engenheiros florestais também. Pode colocar com pureza d'alma, porque como é que era o modus operandi? É você escolher onde está a reboleira, botar a unidade de amostra nas reboleiras, dizer que fez aleatoriamente, quem que vai dizer que não fez? Dizer que fez aleatoriamente a amostragem, aí o teu volume médio vai lá para o espaço, volume médio é de 40, 35, quando vê a obrigatoriedade do censo, eu sei porque eu estava lá, eu fiz as contas, quando a primeira vez que foi o censo obrigatório, e isso foi em 98, que foi a Instrução Normativa, acho que é número 4 de 98, o volume médio deixou de ser que era 35, 40, caiu para 12, por causa do censo. Não era mais inventário para amostragem. Imagina, o cara fazia o inventário para amostragem, botava as unidades de amostra nas reboleiras de árvore. Reboleira, para quem não sabe, é onde tem aglomerado de árvore, que acontece.
na reboleira de água, o mogno, por exemplo, ele acontece em grupo, ele rola em grupo. Então botava nas reboleiras, e aí o volume médio lá para cima, sabe para quê? Porque a partir de uma vez aprovado aquele inventário, o plano de manejo que você fazia, era um documento único, durante 30 anos você recebia aquela média para a área, para a sua unidade de produção anual, durante 30 anos sem qualquer outra coisa. Aquele volume. E aí o empresário fazia festa, roubando madeira de qualquer lugar, comprando madeira de índio, negociando com índio, com qualquer um, e esquentando com aquelas ATPS ali. Uhum. Engenheiro florestal, cara, assinando, nós temos culpa nesse cartório aí, nós temos culpa como categoria. E aí, o que acontecia? Era, o burocrata lá, ele queria impedir isso acontecer. E aí ficava cada vez dificultando mais. Isso aí só pegava o honesto, o empresário honesto. E aí o Estado ele foi fazendo um pioramento, vamos chamar assim, um pioramento genético na categoria de empresários florestais. Quem era sério não ficava com aquilo. Em qualquer momento suspendia tudo. Toda hora acontecia, qualquer momento, como a Maria Alegrete fez, cara, mandou desembarcar todo o mogno que estava no porto, cara, porque tinha uma denúncia do Greenpeace. Ô, Greenpeace! Índio, que Caiapó estava vendendo mogno, sempre venderam, Caiapó, Zoró, sempre venderam. Aí os Caiapó estão vendendo mogno, suspendeu, um monte de gente faliu. Um monte de gente faliu. O cara não foi agora, não cumpriu, não pôde embarcar, não entregou, furou o contrato, multa contratual e sem dinheiro. A Getal, que é alemã, que era certificada, faliu. Faliu por causa do Estado, por causa do IBAMA. Por causa disso. Teve uma denúncia ali que tem índio nessa área aí. Suspende o plano de manejo. Acabou. Não tem exploração na safra. Não tem safra, não tem como pagar. Não tem como pagar a galera. Não tem como pagar. Faliu, fechou. Não tem mais. A Getal era concorrente da Mil ali, as duas pau a pau. Duas grandes empresas, cara, com grande investimento. Uma pena. Cara, foi mal. Mas então, isso aí é um métier. Eu só estou dizendo que numa determinada janela, só para concluir essa conversa, numa determinada janela, o Estado deixou de ser. A gente não vai mais, isso foi José de Arimatea Silva, bateu o martelo na mesa. O Estado não vai mais ficar tentando correr atrás do bandido, tentando dificultar a vida do bandido. A gente vai mudar agora. O paradigma agora é outro. Agora a gente vai facilitar a vida de quem quer fazer certo. Isso deu uma evolução, assim, em pouco tempo, deu uma evolução na atividade. Aí veio manejo comunitário para tudo que ela veio um monte de coisa, mas aí depois muda o governo, fecha tudo, não é mais assim, assado, tem que ser, não pode ser assim não. Que negócio é esse? Liberou. Não, eu escutei, cara, gente do Banco Mundial falando que na questão de manejo de fauna, que a gente estava até relativamente avançado. Ué, como é que o Banco Mundial não vai nunca participar disso, vai deixar o pessoal sair pela Amazônia dando um tiro em tudo que é bicho? Olha só a ignorância do cara. Era uma coisa assim, cara, inacreditável o nível da discussão. O nível da discussão. Você chega lá, tem um monte de gente fera, um monte de gente boa, você tá ali no meio e tal, o cara aprendendo, ou já tem alguma coisa para dizer, não sei, mas todo mundo querendo acertar. E tem gente, cara, que chega para querer impedir, não. Madeireiro é bandido, engenheiro florestal é bandido, todo mundo que quer caçar, é caçador é bandido, tudo que a gente puder fazer aqui para impedir, a gente vai fazer. E aí pronto, ninguém abre a porta para a rapaziada dar opinião, gente que não entende nada do assunto, acha que é a questão de meio ambiente, de floresta, de fauna, é uma questão de coração, de sentimento. Enquanto a discussão for cair para esse lado aí acabou. Aí acabou, né? Não tem mais jeito. Então, vamos continuar aqui, ó. Desculpe aí. A última que a gente viu foi essa daqui, né? Acho que essa aqui tá dando para ver, né? E a gente viu aqui, você vê que a gente estava comparando um manejo que foi 98, esse daqui, a Fundação Floresta Tropical, né? Hoje é Instituto Floresta Tropical. E aí, as duas áreas de 100 hectares, uma na exploração convencional, que ele chama convencionalmente, a outra, a tabela original aqui está em exploração de impacto reduzido. Eu botei só como planejado. Porque essa daqui o planejamento é mínimo, né? Na orelhada, na forquilha, no talo de palmeira, apontando onde é que tem ave.
operador de esquida olhando para o céu para ver clareia natural, para ir lá arrastar a árvore. É um arregaço. E aqui, mas a gente viu que lá no começo, essa área aqui, por acaso, e é por acaso mesmo, porque uma UPA é diferente da outra, como eu falei, né? A Prestosud, que é a mais antiga do Brasil, a primeira a investir realmente no manejo florestal, chama Prestosud, que comprou uma área enorme, vou investir. Até então não era isso não. Até então só rapaziada em associação com o INCRA. O INCRA assentando, o pessoal indo lá para explorar, depois o pessoal indo lá para desmatar. E aí, essa área aqui, por acaso, que ficou com o pessoal da exploração convencional, era muito mais rica. Esse pedaço de floresta aqui era mais rico, bem mais rico do que esse daqui. Como vocês podem ver lá, que a gente viu na semana passada. E aí, eu propus esse índice de aproveitamento de fuxa aqui, para poder, de fato, comparar uma com a outra, que é o arraste útil sobre o arraste potencial. Então, esse seria o índice de aproveitamento de fuxa. O arraste útil, que você fez mesmo, sobre o potencial. O arraste útil seria o arraste realizado, menos desperdício de pátio, né? Aquele desperdício de pátio, que é aquela coisa que você tem que... A gente vai ver isso com essa atividade, não vou perder tempo com isso não, que a gente vai ver lá na frente com detalhe. Aí depois mais o aproveitamento do abate, né? Aquela madeira que está boa, que você consegue identificar. E que você arrastou. Então, realizado menos o desperdício de pátio, mais o aproveitamento do abate. E o arraste potencial. O arraste as árvores selecionadas para arraste, menos a descartada pela sinalização, que foi lá sinalizar. Na época existia essa atividade intermediária de sinalização. E aí a sinalização olhava com mais calma, porque o censo era correndo, menos descartado pelo motosserrista. Hoje, a técnica para ver se a árvore tá oca é muito melhor, porque hoje usa a ponta do sabre, o sabre com rolomático, a ponta do sabre, para ver se a árvore está oca. E aí dá para ter muita segurança se a árvore não for muito grande. Por isso, esse é um dos motivos que não se abate a árvore acima de 1,5 metro de diâmetro. Entre meio metro e 1,5 metro, de 50 a 150 centímetros. Então, olha só, se essa floresta aqui começou melhor, utilizando esse índice, olha só como é que deu. Essa floresta aqui foi 59,5 e essa aqui 102,26. Mesmo aquela perda, lembra que perderam uma tora lá no mato? Mesmo com isso, como aproveitaram outras toras que já estavam caídas no chão, o arraste foi mais de 100%. O índice de aproveitamento foi de mais de 100%. E aqui, com todos os desperdícios, com perda, com cabeçada, não chegou nem a 60%. É isso. Bom, então olha só, o que a gente vai passar? Quem está fazendo uso múltiplo, quem está fazendo não madeireiro, passou por aqui. Mas lá eu só mostro isso. Aqui não, aqui é onde a gente vai ter que passar mesmo. Com exceção da parte de imagem. A parte de imagem a gente não vai passar, porque não dá tempo, toma tempo. É fácil de fazer. É fácil, porque se você quiser aprender QGIS, eu falo de QGIS porque não faz sentido você piratear o ArcView. O QuantoGIS é muito bom. E eu sou velho, eu tive resistência. Eu trabalhei no QGIS, no ArcGIS desde a versão 3.2. Tive resistência então para mudar para o QGIS. É muito mole. É muito mole, é muito fácil, cara. E mesmo que... e quando se você quiser aprender tudo que tem no QGIS, vai ser um absurdo. Mas se você quiser fazer um plano de manejo, um plano operacional anual, as ferramentas que você tem que aprender no QGIS é muito limitada. Você usa muita repetição, né? Então, é mole essa parte. E além do mais, tem disciplina para tratar disso. A gente não vai tratar. A parte de imagem a gente não vai tratar. Mas o resto a gente vai tratar. Então, macroplanejamento, dimensionamento da UPA, a gente vai tratar disso aqui, dimensionando mesmo a UPA. No próximo encontro, a gente vai dimensionar a UPA mesmo. Nessas duas alternativas, eu posso começar pela área de manejo, dividir em UPA, eu posso dimensionar a UPA, que aí mais conta, né? Mas é dimensionar a UPA e multiplicar pelo ciclo de corte para poder ter a minha área de manejo. Essas duas situações, eu estou numa reserva extrativista, ou estou numa floresta particular, uma floresta privada mesmo, numa floresta nacional, num lote,
Aí eu vou ter isso aqui eu vou dividir nisso, ou eu tenho uma indústria já instalada, ela tem uma demanda, e aí eu vou ter que dimensionar isso. Isso a gente vai fazer com cuidado. Né? A obtenção de imagem, composição de bandas, georreferenciamento, modelagem da hidrografia, modelagem do terreno. O LiDAR é o grande lance, pode jogar o resto todo fora. O LiDAR é o grande lance para modelagem digital do terreno. O Marco Vinícius, tem que me cobrar. Tem um manual, igual como tem do manejo de precisão, tem um manual, o pessoal da Embrapa fez pro LiDAR, para modelagem digital, que para a gente é fundamental na parte de estrada. Muito bom, só que aqui embaixo, em floresta plantada, é $4 o hectare do LiDAR, né? De imagem LiDAR. Lá no norte é 10 vezes isso, sai bem mais caro. Então a solução, se não quiser investir, né, em $40 o hectare, se não quiser investir em LiDAR, que também é para sempre, né, você passa a ter da sua área inteira, só que as áreas são sempre muito grandes, então é muito dinheiro. Se não quiser investir, o grande lance, a grande saída é pontos barométricos. Então você usar o GPS. Usar o GPS é muito melhor do que qualquer outra coisa. Até Aster GDEM também, que Aster GDEM, a resolução espacial é muito, muito baixa, né, para você modelar terreno. É para você ter uma ideia, mas para você plotar estrada, que você dimensionou a rampa máxima, aí já não dá. Então você teria que ter mais acuidade. E isso já está lá, isso aí já é usar o GPS. É usar o GPS, e GPS você pode, enquanto está andando, está marcando ponto. Está andando, está marcando ponto, e aí você faz a modelagem com pontos barométricos, que chama. Isso naquele manejo de precisão da Embrapa, aquele livro da Embrapa, você pode baixar ou me cobrar para eu botar lá no SIGA em PDF, já está lá. Eu tenho inclusive as videoaulas todas da modelagem digital do terreno usando ponto barométrico, que seria a nossa saída enquanto o LiDAR não estiver lá. Por que eu posso propor isso? Porque você tem que andar na área mesmo para fazer o censo florestal. Para fazer o censo florestal, você tem que andar na área inteira. Então, já que você tem que andar na área inteira, leva o GPS e marca os pontos barométricos. Então, eu faço a estratificação, aí eu divido a minha área de manejo florestal em unidades de manejo florestal. Se eu tenho mais de uma propriedade envolvida, subdivido em unidade de produção anual, tudo isso é só em mapa. É só em SIG, não é na área. Só em mapa. Eu não estou na área. Teoricamente, eu não preciso gastar dinheiro. Inclusive, não vale a pena eu gastar esse dinheiro porque eu ainda não tenho uma APAT, autorização prévia análise técnica. O melhor é, se eu for engenheiro florestal e se eu estiver trabalhando, eu não vou jogar dinheiro fora. Não vou mesmo. Vai que quando eu faço tudo certinho, gasto dinheiro em viagem, inventário por amostragem, imagina. O inventário por amostragem teria que ser nessa etapa aqui, ó. Aí você gasta dinheiro com inventário por amostragem, conclui o plano de manejo, que é mais uma carta de intenção, e protocola. Não tem plano operacional anual aqui. E submete, protocola e submete a parte. Aí chega lá, não, essa aí não pode não, porque o IBAMA, o ICMBio quer criar uma reserva extrativista ou uma reserva biológica, seja lá o que for. Pronto, você jogou o dinheiro fora. Então, o melhor é o engenheiro florestal poder decidir o que ele acha que é o melhor. Ele, junto com o empresário, decidir se faz ou se não faz, quanto que dinheiro que gasta ou que não gasta. Mas, teoricamente, você não precisa nem ir lá. Nem lá. Você pode fazer o plano de manejo protocolar, que é mais uma carta de intenção, onde você diz o sistema silvicultural que você vai utilizar. Como a gente vai ver, tem muita variação. Embora tudo é baseado no censo, mas de cara você pode usar picada como eu defendo. Picada fixa, com baliza, cano de PVC soldável, com baliza de alumínio, amarrada com arame galvanizado para ficar lá eternamente, o máximo de tempo possível. Né? Ou você pode usar a metodologia que a Embrapa usa, que não gasta dinheiro com isso. A picada é toda virtual, você bota a picada dentro do GPS, anda na picada virtual e só georreferencia as árvores com o GPS. São duas linhas totalmente distintas
que levam para caminhos totalmente distintos, como a gente vai ver lá na frente. Aprender a fazer essas coisas. Infelizmente, a gente não vai poder ter prática. Vai ficar só na conversa mesmo. Mas eu estou dizendo é que até esse momento aqui que você não recebeu a APAT, autorização prévia, prévia à análise técnica. Não é prévia autorização técnica, é prévia análise técnica. Não foi avaliado tecnicamente assim, carimbado, tá bom. Então não tem por que você cair em detalhe aqui. É lógico que quando o IBAMA saiu de cena, o IBAMA hoje ele só licencia áreas federais, como as florestas nacionais, e áreas de manejo acima de 50 mil hectares. Nem é tanto assim não, 50 mil hectares não é tanto assim não. Mas aí é o IBAMA, o resto é com os estados. Então o estado pode querer exigir na instrução normativa dele ou na portaria, ou resolução, dependendo do estado, usa um instrumento ou outro, mas pode querer que você faça inventário diagnóstico, que o burocrata ele é só ele exigir. É só ele exigir. Tem a câmara técnica nos estados, né? Todos os estados têm que montar uma câmara técnica para dirimir dúvidas. Para o quê? Se você passou no concurso, você passou no concurso, agora você é analista ambiental do IBAMA. E aí vocês te botam lá tá precisando de gente lá, te botam lá na câmara técnica e você vai analisar um plano de manejo. Você vai seguir o que está lá na instrução normativa, né? Você não tem experiência, vai seguir o que está lá na instrução normativa. Aí o cara, na dúvida, se você tem dúvida, você submete à câmara técnica. E na câmara técnica seria para reunir as pessoas mais experientes, né? Seria, mas aí ali é um saco de gato. Tem as pessoas mais experientes, tem os pesquisadores, às vezes é pesquisador que nunca fez um plano de manejo, nunca trabalhou com manejo. Às vezes é um cara da universidade, às vezes é um cara de órgão ambiental. Não, órgão ambiental não. De entidade ambiental, sempre tem da entidade ambiental. Aí tem os representantes da categoria de engenheiro florestal, que é aquela galera lá que vai discutir e analisar aquele pleito, se aquele pleito que você fizer vale a pena ou não. Então a Câmara Técnica é uma instância superior, mas ela não garante que você está seguro. Porque se você fizer qualquer coisa que o cara lá está acostumado a ver, fazer o checklist dele, se você fizer alguma coisa diferente, ele pode ficar com medo. Ou ele pode também se empoderar. Acontece muito isso, é uma síndrome de servidor público. Ele acha que a interpretação da lei é dele. Então ele pode exigir que você faça determinada coisa que a lei não está dizendo que você tem que fazer, mas ele acha porque ele acha, e ele tem que fazer. E aí eu já te falo já de cadeira, se você estiver nessa situação, não crie confusão. Não peita ele, não faça isso. Não peita, não, cara, você não entende, não faça isso. Faça da forma mais mansa possível. Não crie confusão, porque o cara ali realmente tem poder. Já vi gente perder consultoria porque o cara ali não gostou, não foi com a cara e agora ele quer quer recomendar o amigo dele para fazer o plano de manejo para a empresa. A empresa abandona o cara, o consultor dela, que criou confusão com o órgão licenciador, e contrata o que o outro lá recomendou, porque a empresa quer a parte dela, ela quer o crédito no DOF, a empresa não quer confusão também, é a empresa quem paga a conta no final. Então é até uma posição muito subserviente, no meu entender, das empresas, porque também não tem muita moral para peitar. Por quê? Porque a atividade já é uma atividade, embora seja legal, para a sociedade é uma atividade ilícita. E os empresários que mexem com madeira sabem disso. Então eles preferem dispensar você, se você faz confusão, eles dispensam. Nunca peite um burocrata, nunca peite. Ele está com a caneta ali, ele pode te atrapalhar muito a vida. É só você andar em cima do seu processo. Sua autorização não sai. Se o teu plano de manejo, se o teu plano operacional anual demora para sair, você já não é uma pessoa muito valiosa para a atividade. Tá beleza? Então, quando você recebeu a parte, aí sim. Agora você. Então, o plano de manejo é mais uma carta de intenção, onde você diz mais ou menos o sistema silvicultural que você vai adotar, dentre as variantes, a lista de espécies que você imagina, essa lista de espécies pode ser baseada só na revisão bibliográfica, nos inventários. Você também pode, se quiser, se puder, ir lá no órgão licenciador, são documentos públicos. O burocrata pode achar que tem o direito de te impedir, mas legalmente é documento público. Você pode ir lá olhar, não pode tirar cópia, mas você pode ir lá olhar.
Aí você vê quais são as espécies que tem ali na área, de plano de manejo próximo, né, da área, na mesma fisionomia, né? Você pode fazer revisão biográfica, consultar o IBGE e você tem uma boa ideia. O razoável, em termos de benefício-custo, muito melhor do que o inventário por amostragem. Não tem nem comparação, em termos de tempo, de gasto, muito melhor. E é só para você fazer uma carta de intenção mesmo. O que eles vão prestar atenção é no documento da propriedade. Se o documento é quente, tem muita sobreposição de terra. O georreferenciamento isso é que eles vão prestar atenção. Onde é a propriedade, se tem conflito de terra ali, se tem algum interesse de algum órgão, isso que eles vão ver. Os documentos, como é que é o documento, a cadeia dominial, isso é que eles vão ver para te dar a PAT, a autorização prévia. E aí é que você vai passar para o campo mesmo. E aí, a materialização da área de manejo através da materialização das unidades de produção anual, a materialização das unidades de produção anual é através da materialização das unidades de trabalho. E as materializações das unidades de trabalho é picada. A materialização é picada e baliza. Se você não tem picada e baliza, é picada virtual, então você tem que botar placa, tem que espalhar a placa para dizer que aquilo ali é a unidade de trabalho, é a UPA, da área de manejo, responsável técnico, fazer essas coisas assim. Quando você tem a placa também, mas é só uma placa só, e aí as picadas e balizas já delimitam claramente onde é que é cada unidade de trabalho. Depois que você faz isso, é uma atividade distinta e prévia. Depois que está tudo, quando você faz a opção pela picada, e pela materialização, né, das balizas da picada, placa de alumínio, etc., é que você faz o censo florestal. Também aqui no censo tem gente que faz uma fitazinha, uma coisa que é completamente pouco durável, o sol batendo já vai apagar, não vai resistir ao tempo. Usa um preguinho bem pequenininho, já no bolso já cabe um monte de prego, um preguinho bem pequenininho que é só para durar até a exploração do ano que vem, até na exploração quando vai sair a autorização de exploração. Então é para durar pouquinho mesmo. Eu não, eu falo em placa de alumínio mesmo, grandona, feita na punção, com prego de alumínio de 3,5 polegadas lá, porque no meu entender, fazer censo florestal para tirar só madeira é desperdício de dinheiro. Mas você pode ser contratado para explorar só madeira, a empresa não está nem aí para outros produtos, e a gente vai ver que faz muita diferença em termos de gasto. Então ela só quer madeira, e aí você não vai gastar esse tempo, nem baliza física, nem nada disso, placa de alumínio, nada disso. Vai ser uma coisa bem preguinho pequenininho e pronto. Censo só das espécies, aí o censo vai render muito mais, custar muito menos, que vai ser só daquelas espécies de interesse da empresa, que são, em geral são poucas, né? Algumas dezenas aí. Aí depois que você fizer o censo, faz o processamento de dados do censo, uma parte vai para o banco de dados, a outra parte vai para o SIG. Depois, aí você já pode fazer o planejamento de estrada no escritório, no SIG. Planejamento de estrada, porque você já tem a modelagem, né, do terreno, então pode fazer o planejamento da estrada, distribuição de pátio, a gente vai ver como é que faz isso. Tudo isso, esse pacote tecnológico, mesmo com as variantes dele, tudo é muito simples de fazer. É fazer uma coisa depois da outra, como a gente vai ver. Depois a confecção de mapa, depois a conclusão do plano operacional e protocolo. Essa é a primeira fase da exploração 1, quando você ainda não tem tanto a pré-exploração 1 quanto a pré-exploração 2, né? Você ainda não tem a autorização de exploração. Aqui você protocolou o plano operacional, você processou os dados do censo, protocolou. Elaborou o plano, definiu quais são as áreas que você vai abater, protocolou e pronto. E aí você parte para a segunda fase da pré-exploração, que é o corte de cipó das árvores que você vai abater. Nunca de todas as árvores. Nunca aproveitar que está fazendo censo já vai cortando cipó. Não se faz isso. A gente discute isso na hora, no coisa. Então, fazer o corte de cipó, depois a demarcação de estrada na floresta. Demarcação de estrada é pegar o mapa que o SIG aprontou da estrada no SIG lá, e agora eu vou demarcar na floresta, aí eu vou usar fita. E aí a equipe tem aquele mapa mas ela só se baseia naquele mapa.
tem um procedimento para demarcar a estrada na floresta. Depois a demarcação de pátio. Você no SIG lá, você botou um ponto. Pátio, desculpa, é um shape de ponto. Mas tanto o pátio quanto a floresta são polígonos. Então a equipe também tem uma técnica para escolher o melhor lugar para demarcar o pátio. E a empresa também, a equipe, essa equipe aqui, a mesma que faz as duas coisas, ela vai botar fita, né, 1,5 m, 2 metros de distância uma da outra, para limitar a atividade do operador de esteira. Ele não pode passar daquela fita, ou seja, limita o tamanho do pátio. Tem uma técnica de construção desse pátio também, que diminui muito o impacto em comparação com como era feito antigamente. E aí, enquanto eu faço isso, corto esse pó. Isso eu posso fazer antes da AUTEC, da autorização de exploração. Demarco estrada e demarco o pátio, eu obtenho a autorização de exploração e dos créditos, os créditos no sistema DOF. É esse crédito no sistema DOF que eu vou passar para o dono da serraria se eu só estou explorando. Estou fazendo manejo, não tem serraria, estou fazendo manejo, eu exploro, entrego a tora lá na serraria. É esse crédito que eu passo para a serraria. Tá certo? É tipo uma conta bancária. Eu faço pelo computador. É como se eu fasse uma transferência de banco, de conta, de dinheiro mesmo. Aí entra a parte da exploração, dentro da exploração, porque depende da UTEX, a parte de logística, de estrada, está dentro da parte de exploração, de construção de estrada, né? Aí eu construo a estrada, que a equipe lá já sinalizou onde é que é o melhor lugar, construo o pátio, faço o abate e traçamento, faço o planejamento, depois uma vez concluído o abate e traçamento, mais ou menos uma semana depois, aí eu faço o planejamento do arraste. Veja que são atividades a frio. A gente vê lá na exploração, a gente vê que tem atividade que é quente, tem sistema quente e sistema frio. Aqui é frio. Acaba uma coisa para começar outra. Então, abate e traçamento e planejamento do arraste, que esse planejamento do arraste é justamente tudo isso aqui. Todas essas atividades são como se fosse um jogo de futebol mesmo, que você passa a bola para o outro, você passa a bola para o outro, você passa a bola para o outro. Você vai ver que essas atividades são todas encadeadas e a qualidade de uma atividade é limitada à qualidade da atividade anterior. Isso é que é o mais importante de tudo, desse pacote tecnológico. Uma atividade de cada vez, e a qualidade de uma atividade é limitada pela qualidade da atividade anterior. Se começou lá, na delimitação de estrada, se lá na implantação da unidade de trabalho, que é picada, você não prestou atenção na declinação magnética, não corrigiu isso, pronto, aí já começou. Se você não usou se você usou, porque assim, ou você usa uma bússola, uma estação, tem gente que usa tripé e tal, beleza, garante um bom trabalho, só que é mais caro, é ruim de carregar, e você não é um. Você não está fazendo um plano de manejo num lugar, você vai ter um monte de equipe, como a gente vai ver. Você vai ter um monte de equipe, aí é muito equipamento, é muito dinheiro para consertar, para perder, para sumir, para quebrar. Então, o melhor mesmo, mais prático, é uma bússola de precisão, de meio grau de precisão. É mais do que suficiente. Desde que o cara que esteja com ela, por isso que não é qualquer um, é o cara da bússola, desde que o cara tenha a responsabilidade. Ele tem que aprender. É desconfortável. Na nossa prática, eu mostro lá para você ver como é que é desconfortável mesmo. Bota 4 caras, um do lado do outro. Ó, o grupo, eu divido em grupo de 2, 3, 4. Então, ó, agora isso aí cada um pega, e cada um mede, e cada um diz o quanto é. Para ver que, eu medi uma coisa, você mediu outra, é verdade. Então, a gente tem que aprender a ter paciência, a postura, de olhar com calma. Apruma aí, é igual quando você está anotando lá, o Mateiro tá falando lá. Enquanto você não entende direitinho o que ele está falando, para você escrever direito, tem que perguntar de novo. Até você habituar o ouvido a ouvir o que ele está dizendo, muitas vezes fala para dentro, né? E o que não pode você deixar barato, sair matando lá, a mesma coisa na picada. Se a picada, eu já visitei plano de manejo, que uma picada atravessava 2. Como você vai georreferenciar uma árvore desse jeito? Como? O que adianta esse georreferenciamento? O que adianta o planejamento de estrada? O que adianta rampa? O que adianta isso? Então,
quando está fazendo uma atividade, cuida para que ela seja feita da melhor forma possível, com a maior eficiência possível. Claro que não pode jogar dinheiro fora, mas com a melhor forma, na melhor forma possível, porque a atividade seguinte vai estar limitada pela qualidade que você passar. É como um jogo que você passa a bola, você pode jogar a bola nas costas, né? Ou você pode passar uma bola redonda para a equipe seguinte. Fazendo isso é muito mole, é só uma etapa de cada vez. Então, o planejamento do Arracha é uma equipe também que pega o relatório do Arracha. Todo mundo aqui tem relatório, todo mundo tem atividade, cada equipe dessa tem uma ficha de campo, cada equipe dessa tem um relatório, que essa ficha de campo vira um relatório. Não o mesmo papel, mas ele tem que ser digitalizado e retornado para a equipe seguinte. Aí ela pega o que deu lá. Eu vou planejar o arraste, eu tenho que ver o relatório do abate. O relatório do abate diz quais aves de fato foram abatidas, dentre aquelas que tinham sido planejadas, para que lado ela caiu, em quantas toras se foi seccionada, em quantas toras ela foi seccionada, para eu poder fazer o primeiro planejamento e depois vai a rapaziada lá da sinalização definir mesmo, baseado naquele planejamento que foi baseado no relatório do abate, definir de fato onde o esquideiro vai passar e aonde ele vai fazer a manobra para trazer a tora. Tudo é muito simples, mas, de novo, se tudo for bem feito. Aí planejamento do arraste, aí depois o arraste, aí depois em pós-exploração aqui, operação de pátio, transporte e trato silvicultural. Aqui parece que é pouca coisa, mas é aqui que... Então, em todos os lugares mora o perigo, aqui também. Porque é aqui que vai sair o DOF, né? O DOF sai daqui. Então, aí a gente vai ter que ver que são itens importantes na proteção florestal. A gente vai conversar sobre caça e pesca, sobre invasão, porque isso aqui é mais conversa, abrir o olho, discutir ocupação, né, do que você de fato pode fazer. Aí como fogo é técnica, tem que aprender, é fácil se cumprir, não entra fogo. Não, na Amazônia não pega fogo, pega sim. Pega assim, o caboclo, o caboclo colono, falo caboclo, dá a impressão que eu estou falando só do miscigenado. Não, estou falando do Rondônia, por exemplo, que é um monte de imigrante do sul do país. Migrante do sul do país é igual cupim. Ele inclusive chama o caboclo de preguiçoso porque o caboclo não desmata. Ele quer abrir. E tem aquela cultura de que se a gente toca fogo todo mundo junto, dá mais pressão no fogo. Tem uma técnica de queimada. Se você quer abrir um roçado, para você botar a indústria, construir alojamento, escritório, você vai precisar abrir uma clareira. Então é melhor você aprender a abrir uma clareira e aprender a explorar o máximo possível, mas depois tem que tocar fogo mesmo. Aprender a tocar esse fogo aí. Bom, dentro da cultura do peão, se você bota fogo todo mundo junto, dá mais pressão. E realmente quando pega fogo mesmo, eu já vi entrar 200, 300 metros dentro da floresta. O que é 200, 300 metros? Pô, 200, 300 metros numa beirada de floresta, é floresta para danar. Você não pode deixar entrar, não. E tem técnica para isso, para não deixar entrar. Se você usar a técnica adequada, não entra. Aí depois o acampamento, que antigamente não tinha nada de acampamento. Eu tenho cada foto de acampamento, que é uma vergonha. Por que eu tenho foto disso? É porque teve uma época que eu dava curso de reciclagem. O IBAMA me contratou, não o IBAMA diretamente, mas um projeto me contratou para dar, não só eu, mas um time, para dar curso de reciclagem justamente sobre esse novo pacote florestal, porque os engenheiros florestais tinham dificuldade de ter acesso, até a própria legislação, né? Aí teve uma campanha de conscientização da nova forma, né? Então, no acampamento agora nesse pacote tecnológico, é impossível você não ter um acampamento no mato lá. É impossível você não ter internet, é impossível você não ter computador, essas coisas assim. Você tem que ter. Então, acampamento. Aí a gente vai ver alojamento barato, bom, confortável, sem gastar dinheiro, usando material do mato. Cozinha, banheiro, escritório, lazer, segurança, primeiros socorros, EPI. E aí o monitoramento do desenvolvimento da floresta e das atividades. A gente vai falar sobre isso, mas a gente vai falar pouco em relação ao que tem já de material desenvolvido. De interessante, tem a monografia do Lucas Madureira, egresso lá do Laboratório de Planejamento Florestal,
que propôs uma metodologia de desenvolvimento da floresta adequada ao empresário florestal, seja esse empresário pequeno, médio ou grande, adequada ao empresário florestal, ou adequado à atividade florestal, que é completamente diferente da metodologia preconizada pela Rede Flor, a Rede Brasileira de Parcela Permanente. A Rede Brasileira de Parcela Permanente, ela é muito legal para pesquisador, para professor, para o pessoal da pesquisa, para o empresário que quer sair bem na foto. Ela é bem legal, mas a intensidade que eles preconizam é equivocada, o tamanho da unidade de amostra é equivocado, a forma da unidade de amostra é equivocada. A intensidade amostral, eu já falei, a forma, o tamanho, o nível de abordagem é equivocado, tudo é equivocado. Se você quiser, a gente não vai ter tempo de tratar disso, mas se você quiser uma boa dica, é a proposta do Lucas Madureira. E com relação ao monitoramento da atividade, o Rafael João Sampaio, egresso lá do laboratório também, fez a monografia dele, foi justamente isso. Um sistema de monitoramento de atividade, aí no caso de monitoramento de atividade desse sistema, desse pacote tecnológico aqui, desse sistema silvicultural aqui que a gente está vendo aqui, né, para a Amazônia com essas atividades aqui. Ele desenvolveu um banco de dados e toda uma metodologia. Aqui são os focos, a parte então que a gente vai fazer. Aí depois aqui, quando a gente terminar a operação de parte, a gente vai a primeira nota, né, primeira prova, porque não vai ter prova. Nota, né? Aí a segunda nota, depois de terminar essa segunda parte aqui, e depois a optativa. Para cada um dessas coisas aqui, você vai assistir a aula, discutir, vai ver o vídeo, se não assistir a aula, né? E vai fazer um relatório para cada um desses tópicos aqui. Uma vez que estiver lá na internet, você tem que ver, eu quero que você me dê dica de que você realmente compreendeu, né? Eu quero que você demonstre que você entendeu, que você não ficou na dúvida, né? Então você vai fazer um relatório para cada um, vai me dar 6 relatórios para a primeira nota e depois 5 relatórios para a segunda. Então aqui a gente só dá uma olhada no... Professor? Oi. Então, cada relatório que o senhor vai querer vai ser pelo Word mesmo ou pelo Access? Não, Access não. É bom você ter perguntado isso. Não, esquece o Access. O Access, eu quero te mostrar quero te ensinar o Access, por quê? Porque eu não concebo um engenheiro florestal que faz engenharia. O Marco Vinícius, aquele cara lá do LIDAR e do manejo de precisão da Embrapa, ele já até morou um tempo nos Estados Unidos como representante da Embrapa no país lá. Ele uma vez ele foi convidado por egressos da universidade dele lá, que foi a UNB, a participar do encontro de ex-alunos, né, de projeção. E ele uma vez perguntaram para ele o que ele estava achando dos engenheiros florestais na Amazônia, né, da atuação dos engenheiros florestais na Amazônia. E ele falou: olha, é muito ruim, no meu entender, porque as universidades elas não formam engenheiros florestais para trabalhar como engenheiro florestal. Em geral, as universidades formam engenheiros florestais para trabalhar como professor e como pesquisador. Os melhores vão querer ser pesquisadores, vão querer ser professores. Aqui que não tem para onde correr, eu vou trabalhar na atividade mesmo. Isso era uma verdade. Agora eu não sei dizer como é que está agora, hoje. Inclusive naquela época só tinha a FICAP, na Amazônia inteira, só tinha uma escola de floresta. Então a rapaziada que ia para lá, era que não tinha para onde cair, não tinha para onde correr, o jeito vai ser trabalhar na Amazônia mesmo. E aí aquela que eu estava falando que pegava a unidade de amostra, botava na reboleira, aquela rapaziada lá, aquela rapaz lá. E ele falou isso com muita propriedade. O problema é que as universidades elas não formam engenheiros florestais para serem engenheiros florestais na engenharia florestal no campo. Elas formam engenheiros florestais para ser pesquisador e para ser professor. Então, essa segunda parte aí, que é a parte prática, que a gente vai ver, primeiro que eu falei lá no nosso primeiro encontro, a prática que você tem que ter na engenharia florestal é computador. E computador, a engenharia florestal, para você ser um engenheiro florestal, no meu entender, é impossível sem você trabalhar com banco de dados. Como SIG já tem um monte de optativa, obrigatória, no ciclo básico, você tem um monte de SIG e é muito fácil você arrumar SIG.
banco de dados aplicado à engenharia florestal você não vê em lugar nenhum, então eu centro força, eu concentro a parte prática toda em operação de banco de dados, né? Mas eu não vou fazer, não vai ter prova nenhuma sobre banco de dados, tá? Eu não sei qual é o teu banco, não sei qual é o teu computador, a condição que você tem para estudar, para operar. Eu vou centrar força na parte prática no banco de dados, mas não vai ter prova sobre banco de dados. A prova que você vai ter, que você vai me dar, é sobre aqueles tópicos lá. Cada um daqueles tópicos é o título de um relatório que você vai ou assistir a aula, ou vai assistir o vídeo, que eu vou botar lá em cima depois de falar. Isso aqui está sendo gravado. Ih! Ai, meu Deus. Calma aí. Olha o cara. Oxi, tá, tô gravando. Tô meio susto agora. Já aconteceu de eu não gravar. Então, aí você pode, assim, não assistiu na hora, assiste depois, né? Mas me prova porque prova eu acho muito esquisito, prova online eu acho muito esquisito. Aí me prova que você compreendeu. Até para eu saber, não só através de você, mas através de todos os relatórios, eu saber se eu conseguir mandar o meu recado. Eu te confesso, eu sempre fui mal avaliado em termos de didática, e te confesso que eu estou até demorando a botar o upload. Eu falo, eu vou botar lá em cima. Eu estou demorando, que às vezes eu regravo, porque é muito ruim me ouvir. Eu vejo que deve ser barra pesada para o aluno ter que ficar ouvindo um cara que não foi feito para ficar dando palestra, nem foi feito para dar aula. É muito ruim. Então, você vai ter que fazer um esforço. E aí eu vou ter que olhar todo mundo para saber se alguma coisa, se eu conseguir mesmo. Alguém pegou, né? Isso eu quero fazer mesmo. E é o que eu vou utilizar para te dar nota. Do seu relatório, eu vou dizer, mais ou menos, é bom, é ruim, é mais ou menos mais para mais ou menos mais para menos. Ou seja, vai ser de 1 a 5. Aí vou dar de 1 a 5 ou 0 se você não entregar o relatório, né? Vou te dar 1 a 5 nos 6 primeiros relatórios, vou pegar essa média e vou multiplicar por 2. Aí vai ser a sua primeira nota. Só em relação à teoria. Em relação à prática, não. Em relação à prática, eu quero que você fique tranquila, mas que você queira me deixar te contaminar, né? Eu acho que a prática, em geral, ela tende a ser produtiva. Só não tende a ser produtiva para aqueles que eu também assisto todo semestre. Apesar de ser optativa, tem gente que se inscreve na optativa, mas é porque não tem pra onde correr, sei lá, surgiu lá e tal, chega lá. Aí quando o bicho começa a pegar nas disciplinas obrigatórias, aí a pessoa tende a abandonar a optativa. Sabe como? Já não vai mais. Aí perde 2, 3 aulas, cara, aí já perdeu o fio da meada do banco de dados. Perdeu o fio da meada, aí fica. Aqui não vai ser tão assim, porque vai ter gravado, a pessoa vai poder correr atrás do prejuízo. Então, pelo menos isso. Como a prática vai ser gravada também, talvez a pessoa possa correr atrás. Mas eu quero, e eu te garanto, eu sei disso, já falei, eu tenho ex-aluno que vive disso. Por quê? Não quero saber de banco de dados, não. Eu até compreendi que para trabalhar verdadeiramente com engenharia florestal, no nível de hoje, que a gente já tem de informação acumulada, só com banco de dados. Mas eu vou contratar um operador de banco de dados. Eu não preciso operar o banco de dados. É verdade. Mas você não pense que você não vai ter muito trabalho com isso, porque o operador de banco de dados não entende nada de floresta. Todo o algoritmo do processamento é você que vai ter que pensar e passar para ele. Ele sabe programar, mas ele não sabe nada de floresta. Então é melhor que você saiba. E o banco de dados, o Access, ele foi feito para você. Ele foi feito para o operador do Word, do Excel, do QGIS. Eles se conversam, ele foi feito para você. Então eu quero que você seja contaminada. Não vai cair na prova, não. Tá beleza? Então, aqui eu só quero te dar uma ideia do nosso drama. Aí você, tá 2010 aqui, aí de 90 a 2020. Opa, de 90 a 2000, de 2000 a 2010. E cadê de 2010 a 2020? Eu vou te mostrar o que a FAO publicou. O de 2020, que deveria ser de 10 em 10 anos, 2020 não saiu ainda. Se saiu e eu não fiquei sabendo, alguém sabe que saiu, me avisa, que eu andei procurando e encontrei uma outra coisa que já mudou completamente a característica do relatório. A FAO, esses organismos internacionais estão mudando muito a característica deles, cara. Esses relatórios, o relatório já não são mais o que são. Mas vamos lá. Europa, América do Sul, América do Norte, África, eu quero que você veja aqui.
Aí a área do bosque, a porcentagem da área total, tá certo? Aqui é de todo o continente, né? A área por 1.000 habitantes, tá certo? Olha a América do Sul aqui, área de floresta por 1.000 habitantes, olha só. Aí, olha aqui, ó, aí, olha aqui, entra aqui, ó, tem que ver também, ó, Oceania e Austrália, não é pequeno não, mas aí é seco também, né? Tem floresta, mas tem, a maior parte é seca. Mas olha aqui, de 90 a 2000, olha aqui, ó, Europa ampliou, América do Norte ampliou. Isso aqui é em 1.000 hectares. É pouco? Não, não é pouco. Quer dizer, é muito? Não, não é muito. Aqui já é razoável, Europa é razoável, né? Mas olha só quem que joga fora a floresta. América do Sul e África. Quase todo mundo aqui, América Central, Oceania, isso é pouco. O grosso, ó, dos 8.000 do total mundial de perda de patrimônio florestal, de perda do patrimônio florestal, ó, quem é que é os dois continentes responsáveis pela perda do patrimônio florestal? Né? Ô, professor, não entendi ali que tem mais floresta na Europa que na América do Sul, é isso mesmo? Na Europa, área de bosque, 1.000. América, cadê América do Sul? 8. Ah, cara, porque deve estar contando Rússia aqui. Ah, tá. A Rússia aqui é uma. Pô, mas aí eu não vou nem entrar nessa seara aí, porque se a gente for discutir lá na Rússia, o IVI, dominância, frequência, né, abundância, IVI faz sentido. Aqui no nosso, esse tipo de índice, você não tem nem como tomar uma decisão, não vale para nada. E o órgão continua pedindo, né? Se faz inventário, o órgão continua pedindo isso aqui. Se a gente entrar na parte de riqueza de floresta, aí é brincadeira. Fora que a gente está no trópico úmido, né? Não está no trópico seco da África, né? Ou da Oceania. A gente está no trópico úmido, então a gente tem energia pra caramba. A gente tem água e a gente tem sol, a gente tem energia, a gente tem um patrimônio absurdo, né? Não tem nem como comparar, né? Mas de qualquer jeito, a Europa ampliando, aqui de 2000 para 2010, ampliando. A gente até diminuiu um pouco, mas isso aqui é cíclico, isso aqui não é tendência não. Não tem nada no nosso horizonte, que eu saiba também no horizonte africano, embora eu não possa falar do horizonte africano, que eu saiba do que chamou atenção, mas não tem nada no nosso horizonte que diga que essa situação vai mudar. Nada, não tem absolutamente nada. E não adianta você citar lei. A gente já viu aí o que a lei funciona para a fauna, o que a lei funciona para a flora. Lei não adianta. Não tem nada que indique que a gente que essa curva vai mudar. Aqui então, a gente pode ver então, rapidinho, também de 90 a 2000, por países, né? Aqui no Brasil aqui, sumiu aqui, olha o Brasil aqui, dentre os mais importantes, né? Aqui é na América do Sul, né? Então, do desmatamento da América do Sul, quem é que é o responsável? Sabe como? Pelo desmatamento. Qual o país? Quem que está perdendo patrimônio? Quem é que não tem juízo? Quem é que não merece a floresta que tem? Quem é que fica se lamentando todo ano? Tem a safra, Brasil? a safra do choro, claro. Brasil aqui, ó. Brasil aqui, ó. A área de floresta, isso aqui quase tudo é Amazônia. E olha só a perda de 90 para 2000 e a perda de 2000 para 2010. Isso não é brincadeira. E aí tem a safra, não é a safra da madeira, nem a safra da queimada. Isso aí é normal. É normal e vai ser assim sempre. É a safra do choro. Eu chamo de safra do choro. Aí fica se lamentando, um apontando o dedo pro outro. Quem está com a mão amarela, quem está culpado. Isso aí não tem jeito. Enquanto a gente não tiver uma política séria de estímulo à atividade, bater no peito da engenharia florestal e crescei-vos e multiplicai-vos, enquanto a gente não fizer isso com a floresta, não tem jeito. Quando a gente não botar toda a flora para funcionar, não é eu explorar, tirar meia dúzia de madeira só porque o empresário só trabalha com meia dúzia,
tiro meia dúzia de espécies daqui, só volto daqui a 20 anos, 25 anos, se voltar, porque o grosso da madeira vem de projeto de colonização do Instituto de Desmatamento e Reforma Agrária, né, que é o INCRA, né? O grosso vem dali, e aí é UPA única, chamado UPA única, tira toda a madeira do cara e depois tchau e benção, né? Para sustentar a indústria que também é ridícula, né? Então, enquanto for assim, não tem outro jeito não. É isso aqui mesmo e pronto. Enquanto a gente não resgatar a engenharia florestal, né? Não resgatar, enquanto o serviço florestal não ficar pelo menos parecido com o que já foi o IBDF, cara, enquanto não tiver, a gente não der esse salto de qualidade, todo ano vai ter a safra do chororô. Vai ter a safra do chororô na época da queimada. Isso aqui foi o que a FAO lançou em 2008, que eu procurei lá, o estado dos bosques do mundo, mas muito ruim. Não, muito ruim assim, em termos de número, para a gente poder comparar. Eu queria 2010, 2020, aqui não dá. Eu tenho ele, não dá. Não dá para você obter esses números aqui que a gente viu aqui. Aqui, então, são só os mesmos, só uma geral nos biomas aqui nossos, para a gente ver aqui também falta de informação, né? Mas também aqui, ó, na Amazônia, que a gente fez um zoom, né? O mundo, aí os continentes, nos continentes América do Sul, quem que era o responsável? No América do Sul, a Amazônia, o Brasil, e no Brasil, a Amazônia. Então a gente só está dando um zoom aqui, né? A área do bosque, a área da floresta, e aqui o que a gente tem de perda, que a gente vem acumulando de perda 2009, 2012, e infelizmente também cabeçada, 2010, aí começou a perder informação do resto. Vinha vindo bem e de repente começou a perder. Um monte de órgão perdeu o rumo. Perdeu o rumo, deixou de produzir. O último relatório sobre a atividade de manejo florestal da Amazônia eu tenho. Foi em 2002, foi o último. Nunca mais teve um relatório de como é que está, onde é que está os planos de manejo, qual é que área que eles têm, qual é a situação entre apto, suspenso, cancelado, qual é a matéria que eles trabalham, se é vaso, se é terra firme, se é o ambiente, se é vaso. Né? O último relatório foi em 2002, acabou. Acabou. O Serviço Florestal publica um livretozinho, Fatos Florestais da Amazônia, alguma coisa parecida. Eu tenho até aqui, mas tem na página do Serviço Florestal também. Se me cobrar, eu boto lá a coisa, porque já que eu já reúno, posso botar lá, mas tem que me lembrar. Mas não dá informação, não tem mais informação detalhada. Em geral, assim, é um geral. Aí nesse geral, até para um cara que vai tomar decisão política, se ele tem informação pobre, né? Para que serve o INPE, cara? Para que serve o IBGE? Cadê a informação? A parte de georreferenciamento, a parte de geoprocessamento do IBGE praticamente se extinguiu. Né? Então, não sei como é que está agora, mas de 2002 para frente já foi, a informação toda sumiu. E aí você, sem ter informação, não tem nem como você tomar decisão. Então, aqui está a informação que a gente vem, mas a gente vem perdendo, só mostrando que a gente vem perdendo, né? Vem perdendo ali, no caso, aqui eu falei que não, mas diminuiu a perda, realmente, diminuiu, mas isso é sazonal. Aqui a gente está falando aqui de produtos, né? Madeira, lenha, carvão, floresta plantada e floresta natural. Meu Deus do céu, cara. Isso é uma vergonha, cara, isso é uma vergonha. Olha aquela área de floresta da Amazônia que a gente tem, olha o que a gente tem de floresta plantada, que se eu não me engano está em torno de 8 milhões de hectares. 8 milhões de hectares? 8 milhões de hectares de floresta plantada, e olha a produção de floresta plantada e a produção de floresta natural. Olha a vergonha. E aqui também, depois você olha com mais calma, que eu perdi muito tempo naquela conversa lá. Mas aqui, ó, aí depois você vai olhar, olha o que tem lá. Erva mate não é Amazônia. E é plantada. Manejo, né? Açaí sim é manejado. E até muito interessante o açaí, que quando o Estado não se mete, é muito legal. Quando o Estado não mete o bedelho, é muito legal. Antigamente se explorava muito açaí para palmito. Açaí, qualquer palmeira, para palmito.
E aí o Estado começou aquela coisa de cachorro correndo atrás do rabo. Não pode, não pode, não pode. Não pode, mas vem aqui me fiscalizar. Vem aqui me pedir, se você é homem. Vem aqui me pedir, porque como é que você vai? Como? Com qual diário? Com quantos carros? Quantas pessoas? Você tem uma ideia, o Hamilton Mourão, vice-presidente, deu uma entrevista me lembrou aquela operação de guerra na BR-163, Polícia Federal, IBAMA, Exército, Batalhão Florestal, Corpo de Bombeiro, Ministério Público, Serviço Florestal Brasileiro, ICMBio, todo mundo na BR-163, quando o Lula falou que ia asfaltar. Aí houve um processo de especulação imobiliária absurda, de invasão, de expulsão de comunidade, sai para lá, essa terra é minha aqui, bala para cima, bala para baixo. E aí teve toda uma operação de guerra para diminuir a ilegalidade na atividade, e aí vinha o relatório, como por exemplo o vice-presidente Hamilton Mourão falou, apreendemos 80 mil metros cúbicos de madeira, uma atividade não igual, mas semelhante. É o governo reagindo ao desmatamento da Amazônia. Falou que apreendeu não sei quantos carros, não sei quantos tratores, não sei quantos, e falou lá, algo em torno de 80, 90 mil metros cúbicos, 80 e alguma coisa, quase 90 mil metros cúbicos de madeira. Agora eu quero que você pegue e pega aí 90 mil, dividido uma pela outra, vamos lá, eu vou usar esse número, 3 metros cúbicos e meio de árvore, por árvore. 3 metros cúbicos e meio por árvore, uma pela outra. Tem árvore mais grossa, mais fina, tá. Então pega esse 10 mil, divide aí para ver o número de árvores. Divide, vamos lá, 3 a 4 árvores, 3 árvores e meia por hectare. 3 a 4 árvores, na verdade 3 a 5, 4 árvores por hectare, divide por 4. Para saber quantos hectares de floresta tá significando essa madeira aí. Para você ver que aí que é ridículo, não tem como. Não tem como controlar dessa forma. Eu não estou dizendo que não houve esforço. Houve esforço na BR-163, gastou-se muito dinheiro. Está tendo esforço agora, porque o Brasil está perdendo dinheiro. Tem já, graças aos Paulo Coelho da vida, o Brasil está perdendo o mercado. Tem gente que, não, peraí. Se o Brasil está queimando, está fazendo assim, então eu prefiro não comprar. E aí está perdendo o mercado. E não adianta se esforçar dessa forma. Não vai resolver. Mas olha só, desculpe, porque no caso do açaí, de repente descobriram que açaí vendido no sul para fazer granola, dava uma grana do cacete. Tem bolsa de valor de açaí, sabia? Tem vários naturais. Quanto é que está a cotação? A cotação varia com o dia. E tem mais, cara, no estuário do Amazonas, o açaí perfilha. Só que a época que do lado de cá que eu estou falando do Marajó, pro lado de cá, a época que ele frutifica é diferente, a safra é diferente do Amapá, sabe como? E aí o que os caras começaram a fazer? Sem precisar o Estado se meter, eles começaram a trocar semente para ter produção o ano inteiro. Eles começaram a fazer manejo da floresta para aumentar a quantidade, para ainda maior. De longe você só vê açaí, só tem açaí. Não, se você vai fazer um inventário, lá você vai ver que não tem só açaí, tem outras espécies também. Aí eles começaram a fazer manejo eliminando as tais indesejáveis para aumentar a densidade, porque embora é um número mágico também, mas embora em média lá um ribeirinho daquele ali do estuário tenha uma propriedade de 1.000 hectares, em torno de 1.000 hectares, ele só pega ali o canto ali, só pega ali a várzea ali. Sabe o que é, mano? Lá para dentro ele não vai não, tem madeira boa lá. Aí ele pega ali só aquela várzea ali, ele não explora a área dele toda não. Aí aquela várzea dele lá. E aí eles começaram a trocar e favorecer a torceira, que é o açaí que perfilha, né? Favorecer a torceira. E viram que quando eles eliminavam todas as espécies, viram na prática, todas as espécies, a produtividade caía. Por quê? Sabe lá. Aí eu estou falando, que quando a gente falar de trato silvicultural, que a gente vai falar lá na frente, você mexer com o que você não sabe. Porque tem gente que preconizar. As duas correntes na Amazônia teóricas, né? Teóricas. Uma é você explora e deixa a floresta. Explora com o maior cuidado possível e deixa a floresta. Ela sabe se recuperar. E tem outra que não. Explora e entra com trato silvicultural para você favorecer as que você deseja, desfavorecer as que você não deseja. E aí você vai com o tempo transformando, como a gente tentou fazer na Malásia. Só não fez porque a seringueira chegou lá, mas estava dando certo.
o manejo de floresta na Malásia, que era em área plana, estava dando certo. O sistema silvicultural estava dando certo lá. Só porque daí quando chegou a seringueira, aí desmataram tudo, a área plana, desmataram tudo para plantar seringueira. Mas estava dando certo. Aqui tem gente que preconiza isso, mas tem gente que não. Não faça isso não. Não brinca não. Tá aí, o açaí é um exemplo concreto, é fato. Ninguém foi fazer isso e aí diminuiu a produtividade. Não mexa o mínimo possível. E aí, ó, o açaí produzindo dinheiro para danar. Sabe o que é? Não, aqui é a quantidade, mas com certeza é dinheiro também. Tá certo? E aí tudo é muito pouco, tá vendo? É ridículo. O mate aqui é muito, mas mate não é nosso, não é da Amazônia, desculpe. Né? A castanha do Pará, ó, é ridículo, tá vendo? Aqui a castanha do caju também, ó, é uma pena isso. Isso é uma pena mesmo, o que a gente tem de potencial, o que a gente tem, fora o que não está nem aqui na estatística, né? Isso aqui é o declarado, né? Tem coisa que não está aqui na estatística, por exemplo, fauna, gato, onça, gato maracajá, e por aí vai. Aqui, ó, a tendência, porque a gente fica vendo aquela estatística lá, diminuiu o desmatamento, aumentou o desmatamento, diminuiu o desmatamento. Ó, tendência de perda da cobertura natural dos biomas brasileiros. Considerando só aquelas duas últimas lá, que tinha dado, 2010 e 2013, se não me falha a memória, só aqueles 2 pontos, olha só o tempo. Então, se você diminuiu o desmatamento, mas diminuiu o desmatamento. Se você diminuiu o desmatamento, você só mexeu na tangente. Para você não ter perda de patrimônio, o desmatamento tem que ser 0. E ponto final. Não tem, se desmatamento existe, não importa se ele está indo com mais depressa dessa vez, ou está indo mais devagar, não importa, você só está alterando a tendência. Né? Isso aqui, uma vez, o Philip Fernside publicou um trabalho, já faz tempo, onde ele previa, com mais dados, não só isso, que isso aqui eu fiz matado só para mostrar que se a tendência é negativa, então é só uma questão de tempo para, vamos dizer, sumir tudo, ou não sumir quase nada. Claro que isso não é uma reta, tende a cair mesmo, mas depois ela tende a estabilizar, porque fica aquelas áreas mais de difícil acesso, como tem uma Mata-Atlântica até hoje. Mas isso aqui é só para chamar a atenção que essa coisa de o desmatamento diminuiu, já está valendo, não é verdade. Olha aqui, aqui só está até 2018, ó. Isso aqui, ó, tem mais a ver com economia, tem mais a ver com São Pedro. Eu acho que a economia, o dinheiro que está bombando e São Pedro influenciam mais no desmatamento do que mais no desmatamento do que política. Só quando a política estiver incentivando de verdade atividade florestal é que, de fato, o desmatamento vai diminuir. Aqui são os grandes, né? São os grandes responsáveis. Não só pelo desmatamento, Rondônia, Pará e Mato Grosso, porque se você ver, olha só, são os grandes desmatadores e são as grandes economias da Amazônia. Então, o desmatamento vai junto com a economia. Tá aqui a prova. O Pará é em primeiro lugar no caso de produção madeireira, Mato Grosso em segundo lugar e Rondônia em terceiro. Mas os 3 são responsáveis por cerca de 70%. Esse aqui é desmatamento, não é a produção madeireira. Mas esses 3 estados sempre foram responsáveis por 80%, 75%, 80%, em torno de 75% a 80% de toda a produção madeireira da região. E do desmatamento também, anda junto. Aqui o desmatamento também, até chegando a 2018, aí a gente vê assim, diminuiu muito, aí começou a aumentar. Bom, se você for lá para trás também, às vezes diminuiu muito. Cadê? Calma aí. Diminuiu muito, depois aumenta muito, diminui, aumenta e tal. Aqui diminuiu, aumentou, daqui a pouco pode aumentar de novo. Mas se você ver esse gráfico aqui, para quem se ilude, eu não me iludo porque eu sei o que está acontecendo. Quer dizer, nós podemos saber o que está acontecendo. Existe uma política de atividade florestal
para o cara começar a ganhar de fato dinheiro com floresta, ou tem só uma arapuca, entra o cara na atividade, a legislação é toda para tentar pegar ele, toda para tentar atrapalhar a vida dele, nada para facilitar a vida dele. Só aconteceu isso durante uma pequena janela, na época que o Arimatea estava capitaneando lá. Então você pode, mas pelo menos aqui tá, mas você já viu anteriormente que esse fluxo existe, tem pico, diminui, mas pelo menos diminuiu. Bom, mas diminuiu não quer dizer nada. Diminuiu, só mudou a tangente da curva, não mudou a realidade. Mudar a realidade é como a gente viu naqueles outros continentes que estão ampliando o seu patrimônio. E aqui, eu vou encerrar aqui, essa parte, da parte teórica, que aqui é o acumulado. Sabe como é que é? O desmatamento acumulando em quilômetro quadrado. Então, olha esse gráfico aqui. É uma outra forma de apresentar o mesmo dado lá. Só que esse gráfico você não costuma ver. É o mesmo dado. Eu parei em 2018, foi mal. Vou parar aqui agora. A gente vai terminar essa gravação. Vamos dar 10 minutos e vamos começar a parte prática lá, que é banco de dados. Falou?